Gente, oi, oi, gente. Vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo mais dentro do contexto do que eu quero realmente trazer pra cá. É, eu tô em processo de mudar, né? Então tá tudo uma bagunça aqui, inclusive a mente também fica tudo uma bagunça. E eu acho que em determinados momentos, quando a gente fala de mudar, a gente fica muito animado para a novidade, para o projetar, para o lá na frente, para o quando eu chegar, para quando eu fazer, enfim. E assim, no meu caso, eu vou mudar de lugar, né? E aí, desde que eu decidi mudar, eu venho me sentindo bastante ansiosa para como vai ser, vão se dar as coisas e assim sucessivamente. Só que, tipo assim, de uns tempos pra cá, eu tenho parado pra pensar, assim, como vai chegando mais perto, assim, é, tipo assim, isso aqui, esse meu agora, hoje é um domingo, são 11, 1h53, 52. E os domingos, pra mim, eles são muito característicos, né? São muito iguais, mas assim, existe uma rotina que acontece todos os domingos aqui na minha casa, eu e minha mãe, enfim. E assim, cara, se eu for colocar no projetar, daqui a um mês, né? Essa rotina não vai mais existir, sabe? Eu vou estar vivendo uma outra vida, um outro contexto, outras pessoas ao meu redor, assim. E isso aqui se torna momentos únicos, né? E com isso, eu comecei a entender e a me forçar, não é entender não, porque eu acho que isso já está muito no nosso subconsciente, mas é difícil de aplicar. O agora, o hoje, ele também é importante para que eu viva quando eu chegar lá, a vida nova que eu tanto desejo, almejo e afins. Então eu comecei a meio que estar ansiosa e feliz para novas possibilidades, mas também entendendo que eu preciso me dedicar e viver da melhor maneira possível os meus momentos de agora, né? Isso veio muito também depois de perder o meu pai, assim, porque tem coisas que a gente não leva tão a sério, não são tão não tem a gente não dá o mesmo valor, e realmente isso faz sentido, isso é muito real. É um papo até bastante clichê, que a gente dá um determinado valor a certas situações depois que a gente não tem mais aquilo ali para viver. E é isso. Então, assim, essa minha reta final aqui na minha casa, no meu estado, onde eu moro, eu tenho tentado aproveitar ao máximo, assim, eu tenho sobrinhos pequenos, né? Tenho dois meninos e uma menina. Eu vejo muito pouco eles. Ela muito mais, eu vejo bem menos. Eles eu vejo mais porque eles ficam aqui em casa com a minha mãe. E assim, eles vão crescer e provavelmente vai ter um bom tempo que eu não vou acompanhar isso pessoalmente. Isso faz a gente pensar, e, eu poderia ter vivido mais tempo, ter feito mais coisas, mas enfim, a vida vai acontecendo. E assim, a gente começa a entender que a gente precisa aproveitar mesmo os momentos que a gente tem, ah, as fases, porque elas vão passando, enfim. E talvez quando eu voltar aqui, eles já vão estar grandes. E coisas que a gente faz agora, para eles já não vai ter mais graça. E tipo assim, e o problema é meu, porque o fato de eu sair também é uma escolha minha. O fato de eu abdicar de acompanhar o crescimento, de acompanhar a evolução também é uma conta que vai chegar para mim em algum momento, sabe? Também o fato de eu deixar de ter um convívio diário com a minha mãe. Então, assim, a gente bota na balança se vale ou não vale. Nesse momento, para mim, vai valer muito. É muito importante esse passo que eu tô dando, pra mim, Vanessa, eu, pessoa, é muito importante. Eu sei que minha mãe vai ficar triste, eu sei que minha mãe vai ficar muito mais saudosa do que eu, porque, enfim, é um outro estágio de vida. Mas pra mim, hoje, é o que faz sentido. Então, assim, depois de muitos anos, talvez seja a primeira grande coisa, uma das primeiras grandes coisas que eu esteja fazendo, única e exclusivamente olhando para mim.
para o meu bem-estar, para a minha evolução enquanto pessoa, enquanto ser humano, assim, para mim vai ser um salto, tipo assim, muito absurdo. E nesse lance, né, setembro é um mês que seriam de fazer coisas bem importantes, assim, né? No início do ano, a minha mãe me chamou para ir para uma viagem da igreja que ela frequenta, eu já frequentei há muito tempo, que foi para Aparecida, e foi muito importante eu ir. Eu tenho uma veia católica, assim, foi a religião que eu mais acessei, que eu convivi, eu fiz parte de grupos, e foi durante muitos anos da minha vida, então talvez isso conte muito para eu ter tido a vontade de ir, de conhecer. É um lugar turístico, assim, não são só pessoas católicas que vão, eu acredito. E lá também foi um lugar que eu me reconectei, que eu fiz os meus pedidos. Estar com a minha mãe também foi muito importante, porque era um lugar que ela queria muito que meu pai fosse com ela, enfim. E quando eu decidi ir, eu falei muito, ah, tá bom, vamos, mas, sabe, eu não vivi me preparando para aquilo. Mas quando eu decidi a minha data de viagem, eu já estava colocando na balança que esse passeio com a minha mãe seria muito importante. Eu tinha que fazer isso com ela. Para mim, tem uma grande importância, teve, e desde então, para mim, eu entendo aquilo como uma parada que eu quero fazer anualmente, que para mim, Vanessa, com o que eu acredito, fez sentido para mim. E assim, antes de dar um passo muito grande na minha vida, ter entregue isso, ter feito isso, para mim foi de extrema importância, assim. Mexeu num lugar meu que já há muito tempo não era mexido. Então, assim, ali também foi um momento que eu vivi muito aquilo ali. Eu levei minha câmera, eu fiz registros, fotos, mas muito num contexto de viver com a minha mãe, minha tia, meu primo que foram também. Então foi mais uma maneira de eu me conectar com a minha família, assim, porque por mais que eu tenha sempre tive uma grande vontade de viver fora, de viajar e tal, eu nunca saí, né? Era muita vontade e pouca ação. E de um ano pra cá, a minha vida ela mudou tanto, mas tanto, que eu acho que a gente tô vivendo naquele lance de já não tem mais nada a perder, sabe? Eu tenho vivido muito no ter vontade e agir, ter vontade e ação, ter vontade e ter ação. E essa oportunidade de ir morar fora do estado é muito louco. Pra mim, assim, pra algumas pessoas parece algo muito, você só vai fora e tal. Mas pra mim, né, tipo, no contexto familiar que eu tenho, enfim, da vida confortável que eu tenho hoje, confortável, confortável que eu digo é de família mesmo, de ter sempre um suporte, de nunca estar desamparada. Não que eu vá pra fora e vou ficar desamparada, não é isso, mas tem um outro lugar, né? É uma outra situação. E assim, eu tenho 30 anos, 31. E pra mim tá sendo a maior mudança da minha vida. E eu tô muito feliz, assim. Eu tô muito animada pra viver essa nova fase, esse novo momento. Mas eu também tô muito feliz de estar aproveitando os momentos que eu tô tendo no meu hoje, no meu agora. E isso vai fazer toda a diferença. Quando eu sentir saudade e tal, enfim, essas coisas. Eu fiz algumas, mudando um pouco, agora pro meu lado profissional. Eu fiz algumas fotos lá em Aparecida. Eu gosto muito de igrejas, fotografar arquitetura de igrejas, assim. Igreja, pra mim, não, acho que vocês vão ver pelas fotos, acho que as fotografias religiosas, elas não me trazem um cunho feliz. Elas são sombrias, assim, pelo menos no meu olhar, na minha visão, assim. E eu acho que eu retratei muito dessa maneira o que eu fiz lá. Eu queria muito ter feito um vídeo de, tipo, fotografia de rua, mas assim, não tem como. Mas eu registrei muitas coisas, as pessoas pagando suas promessas. As luzes que formam a
catedral lá, acho que é catedral que fala, sei lá. Enfim, o vídeo foi sobre isso, assim, foi muito pra gente entender que o agora também é muita composição do nosso futuro. É óbvio, mas eu acho que em questão de plantar e colher, mas também é uma questão de viver e não depois ficar naquele, ai meu Deus, eu poderia ter falado, ter feito, ter vivido tal coisa. Porque assim, o tempo passa, né? E a gente nunca sabe o que nos espera na nossa ida ou também no nosso retorno. E eu tô muito feliz com o que eu tô construindo até agora. E eu quero muito que, sei lá, daqui a um ano, alguns meses, eu tenha muito mais orgulho das escolhas que eu tô fazendo. Esse canal também é uma forma de eu poder me revisitar em momentos não tão bons, em momentos de saudade também, que eu sei que terão. É por isso que eu me forcei muito a gravar ainda nesse ambiente que eu vivo, porque eu tenho certeza que eu vou sair desse ambiente para alcançar coisas muito maiores e melhores na minha vida. Porque eu acredito estar plantando. Gente, estou passando por aqui só para finalizar o vídeo. Eu estou gravando esse áudio aqui para finalizar e dizer que é basicamente isso. O meu vídeo cortou bem no meu momento mais reflexivo. E é isso, eu acho que eu estou plantando boas coisas, então eu acredito que a minha colheita seja, no mínimo, decente e interessante. Então, eu vou deixar o. Não era para finalizar assim, né? Obviamente eu falei muitas outras coisas, coisas bem mais interessantes, mas, né? O primeiro foi o áudio que cortou, e depois o vídeo cortou, e eu não vou gravar tudo de novo. O próximo vídeo eu vou trazer algumas imagens que eu fiz na Aparecida, junto de algumas fotos, e é isso. Beijo, obrigada, curta, compartilhe e deixe algum comentário legal, alguma coisa que vocês tenham para compartilhar comigo também. Beijos e até a próxima.